Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Papo com Egresso. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Guedes, eu sou coordenador do Portal do Egresso da Unifaciar. Também sou ouvidor e coordeno a comissão própria de avaliação. No Papo com Egresso de hoje, eu estou aqui com o Edivaldo Gomes da Silva, nosso egresso. Tudo bem, Edivaldo? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Edivaldo, conta um pouquinho para nós. No que você se formou, em que ano? Boa tarde, professor. Boa tarde, os telespectadores, do professor Felipe. É uma satisfação imensa, inicialmente por ver o grande progresso também da instituição. Maravilha. Eu fui aluno da segunda turma de Direito da Faciar, lá nos idos de 2005. Nossa. E ingressei na faculdade em 2005, para mim era tudo novidade, curso de Direito, aquela coisa mais formal. Eu cursei na condição de bolsista parcial e me lembro de muitas histórias. E realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu estudei tarde. Na realidade, tudo na minha vida demorou um pouco. Eu fui falar após os 5 anos. Tinha 5, 6 anos que eu falava mal. Tive sério problema de dicção durante a adolescência. Mas fui superando e em razão de situações familiares e física também, neurológicas, eu fui estudar com 17 ou 18 anos. Certo. E daí fiz de primeira a quarta numa prova, fui aprovado, passei para a quinta série. Aí fiz em 2 anos, de quinta a oitava. Na época, agora tem o 9º ano. E o ensino médio eu fiz com algumas provas também. Não sei se era o ENSEJA ou o EJA, essas coisas. Jovens e adultos. Da alfabetização. Muito bem. E ali eu liquidei a fatura do primeiro e do segundo grau. E aí partiu faculdade. Partiu faculdade. Antes eu fiz educação física até o 3º ano. Aí não consegui pagar, não consegui me colocar no mercado de trabalho. E o que eu ganhava, até trabalhei, mas não pagava. Aí parei. E quando eu voltei, daí eu voltei a fazer o curso de Direito. Outra instituição. Certo. E iniciei o curso de Direito na Faciar, lá em Araucária. Uhum. E lá nesse curso de Direito, me lembro, os primeiros meses de aula, o primeiro ano, eu fazia o deslocamento quase que integralmente a pé, devido à condição financeira. Mas era um sonho, eu queria ser advogado. Então, eu voltava da Faciar até ali a região do Fazendinha, Portão, aqui em Curitiba. A pé, rapaz. Quando eu pegava uma carona, era coisa... Maravilha. Era motivo para vibrar. Tenho, inclusive, foto na sala de aula que eu estava de chinelo, dormindo, porque eu trabalhava à noite, e foi bem complicado. Mas aí, depois que eu estava na faculdade, eu fui admitido num concurso público. Legal. Durante o curso? Durante o curso. Maravilha. Isso em 2006, 4 de julho de 2006. Assumi uma vaga na Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, lá na cidade de Guarapuava. Partiu Guarapuava. Aí eu não consegui transferir bolsa, etc. Mas tem males que vêm para o bem. Às vezes o cosmo tem um destino diferente daquilo que se planeja. Né? Com certeza. Eu não consegui fazer transferência, tive umas dificuldades. Depois eu fui transferido para Ponta Grossa. E de Ponta Grossa eu voltei para a região de Curitiba. Uhum. Aí os 2 anos que eu achei que teria perdido, na realidade foi bacana, porque eu consegui utilizar a bolsa, então, a partir do 2º ano, na Faciar. Não mudou a grade. Não mudou nada, e o curso era de manhã. E eu consegui manter o curso prensado. Fiz alguns cursos durante a faculdade na área de comunicação, oratória, fiz de conciliador, mediação de conflito, e como eu estava vinculado à Secretaria da Justiça, eu tinha acesso ao portal do Ministério da Justiça. E lá fiz muitos cursos também, sempre nessa área, como eu trabalhei no sistema penitenciário. Então, gerenciar crise, risco e a comunicação ali é fundamental. Muito bem. Então, você começou em 2005, se formou em 2012. 2012, muito bem. Atualmente, Edivaldo ou doutor Edivaldo, onde você trabalha? Qual a sua função? Você passou em concurso público, fez uma pausa nos estudos. Então, me conta atualmente agora. Onde você trabalha? Qual a sua função? Agora, só para não perder o fio da meada ali, então, aí voltei para a faculdade e fui. Aí fui muito privilegiado, digamos assim,
No 9º período eu fui aprovado na OAB. Maravilha. São 2 fases. E daí eu não sei se já tinha começado o 10º período ou ainda não, fui aprovado na 2ª fase também. Consegui, na condição de aluno, aquilo me tirou um peso muito grande das costas. Eu havia me programado, como tudo parece que era um pouco tardio na minha vida, havia me programado para encerrar a graduação em 6 anos. Porque eu trabalhava, eu ficava, às vezes, mais de 30 horas fora de casa. Porque eu tinha plantões de 24 horas, ia para a faculdade e às vezes voltava para o trabalho. Então eu saía, às vezes ia para o trabalho, para a faculdade, para o trabalho de volta. E ficava de um dia para o outro, dormia, alimentação e roupa, era uma coisa terrível. Eu falei, vou deixar no 6º ano, quando eu terminar a faculdade, eu me aplico só na monografia. Mas como fui aprovado lá na OAB, eu falei, agora eu vou ter que me coçar e fazer essa monografia. E fui, rapaz, foram alguns meses de 4 horinhas de sono por noite, mas fui. Aí eu consegui colar grau antes da formatura. A formatura foi 28 de fevereiro, eu colei grau no gabinete no ano anterior. Então, minha formatura oficial foi em 2011. E lá eu já peguei toda a documentação que eu precisava para dar entrada na OAB, para me habilitar lá no quadro dos advogados. E é engraçado, é gostoso, é bacana, que eu me formei com, não sei como é o nome, daquela parte de cima da beca que a gente usa ali, que você vira quando cola o grau, né? Não vou saber dizer. E daí eu fui nominado por uma desembargadora, que foi a nossa madrinha, e ela me parabenizou, fiquei muito feliz, porque me formei como advogado. Me formei com a carteira da OAB no bolso. Bacana. Rapaz, eu não acreditava. Falei, meu Deus do céu, é muita sorte, ser muito abençoado, acreditar muito no propósito. E uma curiosidade aqui, posso falar o nome do professor? Posso, né? Porque pode. Eu tô falando bem. Claro que pode. Grande abraço, se um dia nos ver o professor William Carvalho, dava direito comercial. Ele, quando eu fiz a última prova, ele falou, Edivaldo, antes de sair, eu preciso falar contigo. Eu pensei, será que eu colei, não vi alguma coisa assim? Nada, daí ele falou assim, Edivaldo, depois da aula eu esperei, ele falou assim, olha, Edivaldo, eu estou com 2 situações lá no escritório. Uma envolve direito de... Ambos têm um derivativo ali de questão familiar. E ele é da cura, é um homem muito da família, etc. Assim, então, eu me sentirei muito confortável se você quiser fazer esse trabalho, porque eu, por reserva pessoal, não quero. E eu sei que estarão, né, os clientes em boas mãos. Um trabalho, inclusive, era para alguém que tinha feito negócio com a Cúria. Eu falei, deixa comigo. E nesses 2 trabalhos, esses 2 viraram meus clientes, as 2 pessoas lá, eu recuperei na casa de 90% de tudo que eu gastei na faculdade. Maravilha. Era bolsista parcial, então eu pagava metade. E dessa metade, praticamente recuperei tudo com esses 2 trabalhos. Aí, quando peguei minhas credenciais lá na OAB, tive que sair do estado, antes porque era incompatível. Então já comecei, não tinha nem como parar para respirar. Eu falei, tem que ir, agora é tudo ou nada. Aí já me formei, montei o escritório com mais uns colegas, no fim os colegas foram, eu fiquei, mantenho o escritório até hoje, são 12 anos. E daí se perguntou como foi após, né? Isso, tem um escritório, trabalho no escritório mais em algum lugar? Isso, escritório mais em algum lugar. Eu montei o escritório no SIC, depois eu fui para o Fazendinha, fui muito feliz. É incrível como o direito, ele é um instrumento de resolução de conflito e principalmente de levar esperança para quem precisa. Você pega as pessoas desesperadas, aí você vai lá, conversa, então a comunicação, eu sempre digo, a comunicação é fundamental, é ela que vai abrir todas as portas que você precisa nessa vida. Então foi me comunicando e não só falando, a comunicação, a postura, o capricho, o cuidado na tua prova, o polimento de se falar com o professor. Como é que um aluno vai lá e cai no radar de um professor? Porque ele se identifica valores, a ética, os princípios, e isso é uma coisa que, embora eu seja filho de pais analfabetos, eles batiam muito nisso. Tanto que eu fui estudar com 18 anos, não tínhamos condição. Eu sou o primeiro da família
a levantar esse troféu, não sozinho, né, cara, com a ajuda da família toda. Que né? legal. Muito bacana. Bacana você, após 12 anos de formado, ainda lembrar de um professor, lembrar desse episódio. É o networking, é manter a postura em sala de aula. É muito bacana esse momento que lhe rendeu aí uma boa parte do que você investiu no seu sonho. Se você tem alguma dúvida, algum interesse no curso de Direito, eu convido você a entrar no site da Unifaciar, unifaciar.edu.br, e lá na aba Cursos tem a matriz curricular de Direito, os professores, a coordenação. Lá você vai ser bem assistenciado. Edivaldo, ou doutor Edivaldo, quais os conteúdos do curso você usa no seu trabalho, que você lembra assim, cara, esse aqui eu vi com afinco, eu aplico? Quais conteúdos você elege, assim, se precisar fazer um apanhado, assim, que você... Cara, esse aqui eu precisei aplicar, aplico todo dia. A comunicação é importante, você mencionou. Mas o que você me diz assim, além da comunicação? Olha, a antropologia, sociologia, essas disciplinas que, via de regra, muitos alunos acabam desprezando, era a que eu mais gostava. Bacana. A história do direito. Hoje se fala tanto em storytelling. Eu tive sorte que tive pouco contato com a minha avó paterna. A materna eu não cheguei a conhecer. Mas ela era expert em contar história. Você entrava no personagem, ficava 1 hora, 2, esquecia a vida. Ela narrava com uma precisão, subia o tom, baixava o tom. Então ela vai te encantando e traz você para dentro da história. E eu não sei se isso é uma herança, se eu desenvolvi, porque sequer falava até 5, 6 anos. A antropologia, história do direito, sociologia, filosofia. Maravilha. Porque é o pensar. Eu sempre digo que os fatos da vida são imutáveis. O que muda são as percepções sobre aquele fato. Legal. Cada um vai valorar de uma maneira. E as portas que eu fui destrancando na minha vida, desde muito tempo, sempre foi na base do storytelling. Porque eu sempre proponho no treinamento de comunicação o seguinte: quando alguém está lhe contando algo, é como se estivesse lhe entregando peças de um quebra-cabeça. Se o quebra-cabeça tem 30 peças e você pegou 29, ele vai ficar defeituoso. E se você está conversando com uma pessoa que é introspectiva, ela por algum motivo parou de falar ou foi interrompida, esqueça. Você não vai montar mais o teu quebra-cabeça. Então é muito importante isso no atendimento. Eu faço treinamento normalmente com advogados mais novos, até mais velhos. Já tem 10, 20, 30 anos, tanto que já fui convidado a fazer N júris, em razão dessa questão de pegar o processo e ter uma visão macro. Então hoje o que eu uso bastante, o direito do consumidor, é um direito comercial, e ele acaba trazendo de pano de fundo o direito civil. Claro. Eu tinha, na minha época, tinha a LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. E normalmente eu estava lendo coisa que não tinha nada a ver com a matéria, mas eu estava vendo questões principiológicas. Certo. Então, em todos os cursos, você vai ter questões que ela perspassa aquela graduação. E eu falava com meus amigos, é muito importante a gente ter o network com os advogados e tudo mais, mas normalmente quem vai ser teu cliente não é o advogado. Então, eu me conectava com outras turmas, com outras pessoas. Inclusive, eu estou agora em Santa Catarina, fazendo um paralelo, trabalho lá, trabalho cá, mantenho o escritório aqui, parceria lá, e lá eu estou há 4 anos e meio como diretor no Procon Municipal. Que bacana, show de bola. E a gente sabe que o trabalho tem tanta gente procurando e fala que está difícil, etc. E isso aconteceu de uma maneira inesperada. Aqui eu era sócio em vários processos com um colega meu que já tem muitos anos de estrada. Ele tem escritório lá em Luiz Alves. E tinha um júri com 3 réus, parou a cidade, uma cidade pequena, foi uma coisa bem, bem midiática. Ele falou assim: Edivaldo, vem para cá, vem me ajudar, que são 3 réus e é bastante serviço, nós vamos ter que pelear no júri. Falei, conta comigo. Aí estudei o processo, analisei, falei, vamos embora. Aí fiz o júri, e eu tinha outro já aqui em Curitiba, eu subi, preparei. Aí eu não me lembro se nesse meio tempo ou logo depois eu fui passar uns dias na cidade litorânea que eu estou lá. E ali fui na periferia. Um colega meu, ele falou, Oswaldo, tem uma reunião na Associação de Moradores
Eu vou lá, eu sou o presidente da associação, preciso estar presente, vamos ter que fazer uma ata e tal. Eu falei, mas conta comigo. Então isso também, sempre ter algo para oferecer. Se não tem, a gente pensa sempre na questão material. Eu não tenho nada. Você tem experiência de vida, tem força de trabalho, e isso vale muito. Aí eu falei, conta comigo. Fui lá, o pessoal meio perdido, porque eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo ali. Daí eu aproveitei que o espaço tinha microfone, alto-falante espalhado lá, e já dei uma ajeitada ali. Teste, 1, 2, 3. Uma boa noite, pessoal. Estamos aqui para essa reunião. Tem lugar ali, por gentileza. Já vamos passar a pauta para vocês sobre o que é. E depois que eu fiz essa introdução, aí o meu colega falou assim, deixa eu aproveitar e te apresentar as pessoas que estão presentes aqui. Ó, esse aqui é o prefeito, esse aqui é o vereador, esse aqui é o secretário. Eu falei, que legal. Aí que eles me passaram o que era para falar. Daí eu já falei ali, o prefeito falou. Aí eu disse, agora é o seguinte, me responda aqui, senhor prefeito, vai responder pergunta das pessoas, que eu acho que elas estão curiosas. E elas precisam saber de algumas coisas. Quantas pessoas? Tem umas 10, legal. Aí eu já peguei o microfone, achei um papel, sempre carrego uma caneta, e isso que eu estava de bermuda e tudo mais, estava lá. Aí levei, o povo anotava, eu levava o microfone, quase igual o Fala Garoto, lembra da tua época? Assim, não? Lembro. Fala Garoto, e daí o pessoal. Aí, ato contínuo, conheci aquele pessoal e eles queriam colocar um advogado no PROCON municipal para ajudar as pessoas com orientações. Antes tinha um advogado que funcionava como um defensor, mas aí por questão de não ter comarca na cidade, então não poderia ter o advogado, uma classificação lá no organograma municipal. Daí eu entrei como o 02 do PROCON e coordenava as conciliações, e passou um tempo, o que era o diretor saiu, eu fiquei no lugar do diretor, e lá se vão praticamente uns 4 anos e meio. Que história bacana. Novamente foi o quê? Comunicação. Muito bem, doutor Edivaldo. Deixa eu perguntar. Uma história muito bacana. Você recomendaria o curso de Direito na Unifaciar? Rapaz, sem a menor sombra de dúvida. Legal. Hoje, quem me conhece, inclusive, eu espero que muitos colegas me vejam, alguns já até haviam comentado, já tinham me dado o spoiler sobre minha vinda e tudo mais, né? Como é que era? Eu vi ali algumas gravações, parabenizo os que me antecederam. Olha, sem sombra de dúvida, a graduação, ela muda a tua visão de mundo. Então não é só um curso de informação. Eu dizia lá na faculdade, assim, curso de formação, nós somos formados em pensamentos, ideias, ética e tudo mais. Nós devemos absorver informações. Então, eu chamava de curso de informação. E a Faciar, ela é para mim, não porque eu tenho muitos colegas que foram da turma, professores, que eu mantenho bons contatos até hoje, mas foi onde eu nasci para a vida formal, profissional. Que bacana. Foi na Faciar. Eu me lembro dos primeiros dias, ainda se tiver curiosidade, pode entrar lá, tem o meu YouTube também, não sei se vai colocar o link lá depois. Pode falar do YouTube. Pode falar. Ed Gomes. Quando eu comecei, como eu disse ali, eu me deslocava praticamente 10 quilômetros para ir, 10 para voltar. Aí depois que eu estava no serviço público, eu consegui comprar um carro e tal, e mudou a coisa. Mas eu nunca vi nenhum resquício de ser tratado diferente pela minha condição. Não ir lá com umas roupas, era antes, alguns anos antes de ir para a faculdade, eu não tenho a menor vergonha de dizer, isso serve até como incentivo, eu catava lixo reciclável. Eu fui estudar velho, eu cuidava de carro, meus irmãos limpavam um lápis de cemitério, eu era empreendedor já, comprava uma cerinha, alguma coisa para limpar aquilo na semana do dia dos finados, eu fazia um caixa legal. Então sempre fui dessa de não ver a metade do copo como meio vazio, quase acabando. E a Faciar me acolheu, os professores maravilhosos, eu falei das dificuldades que eu tinha, eu falei, olha, eu não estudei praticamente nada, eu estudei, fui atropelando tudo e acabou o 1º e 2º grau. Então, na hora de escrever, eu não tenho dificuldade em escrever, à época. Eu falei, mas ali uma formatação, outra, regra de português, sabia bastante, porque
o freio social não me acompanhava muito. Eu estava lendo alguma coisa quando era menino, ia catar lá o papel, jogar dentro do carrinho, eu já lia alguma coisa e perguntava, mas por que aqui é assim? Eu me passava as regrinhas, pasme. Eu me lembro de cenas até hoje, alguém me explicando. Quando o S está entre duas vogais, tem o som de Z, e algumas exceções, eu me lembro, parece que até da cara da pessoa me falando. Rapaz. E quando eu cheguei na Facear, não tive um choque. Fui muito bem acolhido, o pessoal, tinha uns colegas que eram das forças de segurança, policiais, tinha pessoal da Justiça do Trabalho, professores que dão aula em vários lugares com uma experiência, uma capacidade. Eu falei, rapaz, aqui eu me encontrei. E o resultado fala por si, né? Que bacana essa história. Eu consegui me conectar com muita gente e fazer diferença na minha vida e na vida de... Já toquei mais ou menos 2.300 processos nesses 12 anos. Que bacana. Você tem interesse em continuar seus estudos? Sempre. Não pode parar. Sempre. Na medida do possível, inclusive nós estamos no mês 9 já. 10, 11, mais 2 meses eu me formo em consultoria de imagem. Que legal. Então, eu gosto e levo muito a sério essa questão da comunicação. E uma dessas formas de comunicação é a visual. Muita gente ignora, mas você anda pela BR e olha uma placa que está parada no meio do nada com uma letra. Um desenho, um símbolo que te remete a uma marca. Certo. Eles estão investindo naquilo lá. O que é? Uma comunicação estática. Então, o treinamento que eu faço, inclusive com políticos, é sobre a postura. Eu falo sobre os 7P da comunicação. Postura, pertencimento, persuasão, poder da palavra, o gestual, como se veste, a identidade olfativa, até do sujeito conseguir encaixar o perfume naquele estilo de roupa, naquele estilo de ambiente que ele vai. Que bacana. Para não criar ruído. Sempre estudando. É. Muito bem. Edivaldo, ou doutor Edivaldo, para finalizar, queria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado. Ou para os alunos que estão cursando direito, ou os que estão em dúvida, direito, estão pesquisando, ou quem já está lá no final do curso pegando diploma, e agora o que eu faço, qual que é a minha área. Passa um recado para quem de alguma forma está encostado no direito. Tem o direito uma perna ali, cara, será que sim, será que não, talvez, o que eu faço? De quem já passou por esse caminho que não foi pavimentado, mas foi muito bonito, né? Está sendo muito bonito. Viemos pavimentando, né? Foi pavimentando. Muito bonita essa história. Dá esse recado para essa galera que tem uma ligação com o direito. Vamos lá. Então, vou chamar já de doutores. Doutores que estão nos ouvindo, se apresse a aprender a se conectar com pessoas. Primeiro, que você vai trabalhar para pessoas. Os honorários você receberá de pessoas. Você terá, talvez, sócios. Não veja isso como um problema. Eu gosto de brincar que sempre encontrei o sócio que foi passado para trás. Até hoje eu não encontrei aquele sócio que diz, eu tive uma sociedade e dei um nó no meu sócio e fiquei com tudo. Nunca vi também aquele que apanhou na briga. É sempre aquele que conta vantagem. Então a vida é assim. E a gente, quando começa a diagnosticar que tudo tem um padrão, não fica difícil você entender 3 passos importantíssimos. Primeiro, está fazendo o curso de Direito, identifica o padrão. Segue o padrão. Quer ser aprovado, segue o padrão. A OAB tem um padrão. Seguir o padrão da OAB vai ser aprovado. Depois você cria o teu padrão. Como é que você vai trabalhar? Hoje eu trabalho com parcerias, que é o meu escritório. Eu pego o cliente, a gente não consegue fazer nada sozinho. E você divide, às vezes, o que você tem a possibilidade de ganhar até mais do que se você fizer sozinho e indisponibilizar o que você tem de mais importante, que é o tempo. Todo mundo luta para economizar ou para lá no final da vida administrar o que ele acha que vai ter, que é tempo. Então, 2 coisas que a gente vai ter que priorizar na vida: tempo e dinheiro. Considerando que dinheiro sempre é possível ganhar e o tempo você só gasta, se gastou errado não tem como recuperar, você tem que ser mais assertivo. Conexão. Como eu fiz não, porque eu nem esperava isso, fiquei muito feliz. O professor me passou, me orientou, me ajudou e eu fiz, consegui entregar um bom trabalho, fui remunerado por isso,
e praticamente paguei tudo que eu tinha gasto durante os 5 anos de faculdade. Olha que interessante. Então você está terminando a faculdade, às vezes você pensa, eu vou assim, de qualquer jeito, porque eu sou aluno ainda. Negativo. Quem está fazendo o curso de Direito, na sociedade já é visto como alguém que está muito mais perto da lógica jurídica do que quem não está estudando. E eles vão se socorrer de você. Às vezes a gente fica meio cansado. Fala assim, churrasco de família, vão me perguntar, mas imagina o tamanho da agonia, da dor dessa pessoa que está ali, às vezes, destilando aquele pensamento há 1 mês, 2, 1 ano, sobre alguma coisa, você tem a oportunidade de resolver em 5 minutos. Fala, olha, assim, assim, assado. E também não espere se formar para ganhar dinheiro. Isso eu aprendi. Quando você apareceu lá alguma coisa, você não pode advogar, não sei o que, fala assim, não, já acho alguém, fala, eu sou estagiário do doutor fulano de tal, e lá a gente atende. Conversa, tenho certeza que nenhum advogado vai fechar a porta na tua cara. Nunca fecharam na minha. Chega lá e fala assim, estou com uma situação assim, assim, vai lá e faz. Porque hoje o advogado ele se bate muito com questão do tempo, do deslocamento, e se você pega tudo mastigadinho e fala assim, doutor, a situação é essa, assim, 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 assado. Como é que dá para a gente fazer? Opa, chama o cliente. Você vai atender junto com o advogado que já tem uma experiência e você vai remunerar o teu trabalho, porque certamente ele vai te pagar para ajudar a acompanhar, vai buscar certidões, faz a petição, eu vou conferir. Então, não espere. E sobre o mundo jurídico, em 5 anos, vão lhe ensinar quase tudo. Sobre se conectar, entender como funciona o cérebro humano, você vai ter que buscar no paralelo. Mas vai trabalhar para a gente, então você não pode perder muito tempo. Quanto antes você começar a entender o que me conduziu até aqui. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? A hora que você minimamente entender isso, a vida começa a ficar muito fácil. Parece que você vai chegando e o tapete vai sendo estendido. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Já vou dar a dica. São 2 questões. Uma delas é a necessidade. Então a necessidade te faz grande, te faz gigante. E a outra é a vontade, que não é tão pujante. Um exemplo disso é você sair caminhar. Está indo por vontade. Se aparecer um jacaré ali saindo de um lago, a vontade passa a ser necessidade. Em qual quadro você correria mais? Muito bem. Que bacana. Edivaldo, o doutor Edivaldo, só tenho a agradecer a sua presença, o seu tempo que você disponibilizou para a Unifaciar para poder contar um pouco da sua história. Que bonito, parabéns, né? Toda a sua trajetória até o presente momento e que sucesso da sua caminhada, que continue com louvores, com pavimentação, que não é tão fácil. O recado que ele falou sobre conectar-se com pessoas, aprender a lidar com pessoas é muito importante. Então, Edivaldo, muito obrigado. Me despeço de você com muito feliz em saber da tua história e me despeço também do público. Um abraço e até a próxima.